Boa noite, doutora Nadine Borges. Prazer falar com a senhora. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar conversando com você sobre um tema tão caro a todos nós nesse momento, né? Perfeito. De tanta violência policial no Rio de Janeiro. É verdade, um tema esse que nos constrange muito e nos deixa muito receosos por conta de tudo que envolve aí, o que envolveu não só essa ação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro na comunidade do Jacarezinho, como em outras ações Brasil afora. Mas, doutora Nadine Borges, eu queria que a senhora trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, como é que está o andamento deste processo, dessas investigações aí por conta desse evento na comunidade de Jacarezinho, que, como eu falei, deixou 28 mortos. Olha, nós, desde o dia que nós tomamos conhecimento, né, que foi na quinta-feira pela manhã, foi muito difícil, porque a partir do momento que a manhã avançava, os relatos que nos chegavam eram de muita dor, de muito sofrimento. Salvo engano, por volta de 9h30, nós já tivemos a notícia de 5 mortes, e as mortes não paravam de aumentar. Logo depois do almoço, em uma espécie de um esforço coletivo, né? Nós da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, nós nos dirigimos lá para o Jacarezinho e confesso para vocês que nós que trabalhamos na área, que somos ativistas, militantes, defensores de direitos humanos, nenhum de nós nunca tinha visto tanta barbárie assim. Foi, sem dúvida, a pior chacina da história do Rio de Janeiro. E aí o que nós fizemos nesse primeiro momento, né, claro, além das denúncias, tudo que foi feito do ponto de vista público, nós, da comissão da OAB, nós fomos no outro dia pela manhã ao IML, os corpos demoraram muito para chegar, muito além do habitual. Nós oficiamos todos os hospitais, fomos aos hospitais, fomos ao IML acompanhar as famílias pela manhã. Isso nos permitiu identificar as famílias, né, pegar telefone celular, contato dos familiares, o que ajudou muito a Defensoria Pública depois na oitiva dessas famílias que nós estamos acompanhando. Essa semana nós ouvimos muitas famílias. Na próxima semana a gente já tem agendado a oitiva de outras famílias. E a investigação ela está a cargo do Ministério Público Estadual, o que também nos preocupa. Doutora, eu queria falar um pouco sobre esse julgamento da ADPF. Vamos lembrar que no ano passado, a ADPF das favelas, que era uma demanda aí dos próprios movimentos sociais, das mães de vítimas de violência do Estado, que militam contra a letalidade policial, houve esse entendimento por parte do Supremo da não realização de operações policiais durante a pandemia. E agora, então, o que está em jogo, o que está sendo julgado após essa iniciativa da PGR, que apresentou, portanto, essa papelada toda, enfim, essa notícia de fato, como eles chamam, né, no Supremo Tribunal Federal. O que está em jogo nesta semana, o que está sendo julgado nesse momento? Então, nós, hoje, pela manhã, nós nos surpreendemos positivamente com a decisão, né, o voto do ministro Fachin na ADPF 635, e é importante frisar que esse esforço da ADPF, ele é fruto de uma luta coletiva, né? Foram os movimentos sociais, as pessoas que moram nesse território, que veem essas vidas ceifadas com tanta violência, que se organizaram, e nós da OAB e outras instituições da sociedade civil apoiamos. Nós somos admitidos recentemente no processo, né, como amigo público, que é o nome jurídico que se dá a isso, para apoiar essa decisão. O que nos chamou a atenção na decisão do ministro Fachin na data de hoje é que ele já fez menção à chacina do Jacarezinho. E talvez seja importante a gente falar para o público, né, para quem nos assiste, assim, o que tem de novo nessa decisão? Isso. Obviamente, as violações de direitos humanos, a maneira com que a polícia chegou naquela comunidade naquele dia, como eu falei anteriormente, é algo que nós, pelo menos num período recente, não tínhamos conhecimento de tanta barbárie. Mas a decisão do ministro, ela exige, a partir de agora, né, 90 dias para que o governo do Estado apresente uma espécie de um cronograma, né, eu diria para você assim, um planejamento com todas as medidas, a previsão disso. E aí não é simplesmente apresentar um cronograma. Eles têm que apresentar um cronograma e eles têm que identificar a dotação orçamentária para isso. Porque nós sabemos que não existe políticas públicas sem orçamento.
Então, é muito importante que esse cronograma, que esse plano de trabalho que o governo do Estado agora tem que apresentar ao STF, seja feito. Outra coisa muito importante na decisão do ministro Fachin foi a manter, né, sustentar a excepcionalidade das operações policiais. Mesmo com a decisão do ano passado, que proibia né, as operações policiais nas favelas, nós temos já identificados esse ano, das operações policiais no Rio de Janeiro, a média de 5 mortes diárias só em 2021, em decorrência de operações policiais. Operações policiais que não necessariamente cumpriram a decisão do STF, que é avisar anteriormente ao Ministério Público. Outras coisas que vieram à tona nessa decisão. Por exemplo, a suspensão de sigilo nesses protocolos, que é algo que também nós consideramos relevante. A possibilidade de se criar um observatório. O que seria isso? Né? Seria incluir a sociedade civil no cumprimento dessa decisão, com pesquisadores de universidades, com militantes dos movimentos sociais, ou seja, não deixar isso a cargo só do Ministério Público. E o que eu considero fundamental, e nós da OAB vemos isso assim como da melhor maneira possível nesse momento, é que essa investigação não fique a cargo do Ministério Público Estadual. Então, o que o STF disse é: o Ministério Público Federal precisa tomar as rédeas dessa investigação, e para isso ele pode se valer do apoio da Polícia Federal. O que nós precisamos num caso assim? Nós precisamos de uma perícia independente, nós precisamos de todo um apoio criminalístico, administrativo, de pessoas não vinculadas à segurança pública, porque senão nós vamos acabar cometendo os mesmos equívocos de sempre. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana no caso da Fazenda Nova Brasília, por exemplo, e o que a gente está vendo nessas operações policiais agora é como se eles pegassem essa decisão da Corte Interamericana, que condenou o Brasil justamente por não cumprir esses protocolos, e estivessem usando isso como um roteiro, só que ao contrário. Então, tudo aquilo que a Corte disse para não fazer é a maneira que o governo do Estado do Rio de Janeiro vem se comportando. E aí, né, o que a gente pode dizer nesse momento é: uma decisão judicial desse porte, da mais alta Suprema Corte desse país, não se questiona, se cumpre. Então, assim, o que tem de diferente agora é que, dessa vez, o povo preto, o povo da favela, se levantou e nós não vamos dar um passo atrás em relação à exigência de cumprir essa decisão do STF. Agora, doutora, isso que a senhora falou é muito importante, porque, inclusive, quando o procurador-geral defende uma investigação imparcial e ampla, isso vai de encontro ao que todos vocês defendem, né? Comissão de Direitos Humanos da OAB, grupo de mães lá das comunidades, a sociedade civil como um todo. Agora, na sua opinião, e como representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB aí do Rio de Janeiro, essa decisão vai ser fácil de ser cumprida? Qual que é a sua avaliação de tudo isso? Porque a gente sabe, depois de tudo que aconteceu, né, as imagens que correram o mundo da barbárie, que foi essa ação em Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, a minha pergunta para a senhora é: como vocês estão preparando para tudo isso em caso se confirme essa investigação independente? Olha, a nossa expectativa, né, é que tenha, de fato, porque tem algumas coisas na decisão, né, no voto esse do ministro, que coisas que parecem simples, mas não necessariamente são. Tem coisas tipo colocação de câmeras, né, nos uniformes, nas viaturas GPS dos policiais. Isso é uma proteção para o próprio policial. Sim. Então, assim, isso é algo que nós esperamos que seja cumprido. É difícil cumprir? Isso não é. Tem uma lei que foi aprovada recentemente na Assembleia Legislativa, já tinham leis anteriores, uma lei agora, o projeto de lei 265 de 2015, que falta ser sancionado pelo governador, foi aprovado 2 semanas atrás na Assembleia Legislativa, que trata exatamente disso. Outra coisa, quem está nos assistindo certamente vai lembrar do assassinato da menina Agatha, né, que foi executada com tiro de fuzil. As 2 meninas, a Emily e a Rebeca, crianças, primas, também foram executadas em uma operação policial em dezembro. Até agora, esses inquéritos não foram concluídos. Então, nessa perspectiva da sua pergunta, né, como a gente vai acompanhar caso se confirme essa independência? Olha, nós temos uma rede, tanto das comunidades, das favelas, dos territórios, uma rede capacitada. Nós temos o apoio de diversos organismos internacionais. Nós temos uma rede de advogados populares, né, pessoas que dedicam suas vidas nessa militância, como são os integrantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, nós seremos vigilantes. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem sido impecável também em relação a esse apoio. Então, eu acredito que, a partir do momento que a decisão do STF ela se consolide de fato, né, e que seja cumprida,
do que acontece com qualquer um de nós. Se nós não cumprirmos uma decisão judicial, nós vamos ser responsabilizados civilmente e criminalmente. Que isso ocorra com o governo do Estado e com todos os agentes públicos que estão com a mão suja de sangue. Então, assim, a decisão do STF, ela precisa ser cumprida, ela será cumprida, e nós não vamos poupar esforços para exigir o cumprimento dessa decisão. Até porque nós podemos estar falando aí em crime de improbidade, nós podemos estar falando em crime de responsabilidade, em fraude processual. Então, assim, tem um amplo espectro, né, de violações e de tipos penais existentes quando não se cumpre uma decisão judicial. Então, assim, esperamos realmente que o governo do Estado cumpra a decisão do STF. E acredito que ou é isso ou nós não estamos lá vivendo em um Estado democrático de direito e uma democracia, quando a Suprema Corte do país é desrespeitada dessa forma, como aconteceu na chacina do Jacarezinho. Doutora, ainda sobre isso, sobre o desrespeito ao que é determinado e a questão das câmeras, é uma discussão antiga, essa questão de câmeras, não apenas no Rio de Janeiro, em São Paulo também, que eu acabei podendo, por questão de localização, acompanhar mais. E sempre existe um problema de que o policial, na ação, desliga a câmera, por exemplo. Aí depois, posteriormente, ele recebe uma advertência, enfim. Com tudo isso, com essa anedota, a minha provocação é a seguinte: qual a responsabilidade das vozes de comando quando a gente fala de política de segurança pública violenta? Porque a gente sempre acaba falando da letalidade policial e atuando no soldado, no capitão que está lá no fronte. Mas existe também uma responsabilidade das vozes de comando. Qual é ela, na sua visão? Olha, muito obrigada pela sua pergunta. Ela cai como uma luva nesse momento, porque ainda hoje pela manhã nós participamos de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, com a presença do subprocurador da República, o Dr. Luciano Marias Maia, que inclusive ele integra a 7ª Câmara do Ministério Público Federal, que é responsável justamente pelo controle da atividade externa da polícia, né? Já temos notícia aí de ofícios, de toda uma documentação que está sendo elaborada, justamente no sentido de responsabilizar o que nós chamamos dessa cadeia de comando em relação a essas operações. Nós sabemos que aqueles policiais civis que ingressaram no Jacarezinho para promover aquela matança, da forma que fizeram, não estavam agindo por si, né? Eles estavam cumprindo ordens superiores. E essa cadeia de comando, ela é elevada em um nível que atinge o próprio chefe do Poder Executivo e do comando da Polícia Militar. Então, assim, esse papel agora, que justamente é o que vem na decisão do STF, que o Ministério Público Federal cumpra isso, nós esperamos que também seja responsabilizada toda essa cadeia de comando. Doutora Nadine Borges, como que é para vocês aí na OAB, na Comissão de Direitos Humanos na OAB do Rio de Janeiro, receber as mães dessas vítimas? Eu imagino porque as cenas que se mostraram durante a operação eram de mães, as mulheres da comunidade indo para frente para cobrar, pedir que seus filhos, parentes, irmãos, enfim, todos os rapazes, quer dizer, as pessoas que foram vítimas naquela operação, que foram assassinadas, não fossem exterminadas, que fossem levadas presas e fossem julgadas, enfim. Mas o que nós vimos não foi isso. Como é que é para vocês na OAB receber essas mães e o relato dessas mães? Eu queria que só trouxesse para a gente essa questão aí, porque deve ser muito, muito doloroso uma ação como essa e receber essas mães com esses relatos tão pesados, né? Olha, o que nós, quando começou a operação, né, essa chacina, né, a primeira informação que nós recebemos pela mídia, enfim, pelas redes sociais, foi que supostamente a operação era para enfrentar um suposto aliciamento de crianças e adolescentes pelo tráfico. Eles executaram adolescentes nessa operação, nessa chacina. Não fosse o papel das mulheres lá no Jacarezinho naquele dia, o papel das mães, o acolhimento dessas mulheres depois da chacina, até hoje. Cada dia que passa, nós temos certeza que se não fossem essas mães, essas mulheres, essa chacina teria sido muito maior. Elas colocaram o próprio corpo como escudos para impedir mais mortes. E aí o trágico de tudo isso é que a maioria delas, que estavam no IML no sábado pela manhã, a maioria delas enterrou os seus filhos no domingo de Dia das Mães. Então, assim, isso são traumas, são marcas que afetam a saúde mental. E todos nós não estamos em um período
há muito tempo no Brasil nós não estamos, né, em um período que a gente possa dizer de não violência, de não de violações de direitos humanos, mas atravessando essa pandemia, essa dor. Então, assim, na semana passada, quando nós, na sede da Defensoria Pública, assim, a cada família que a gente ouvia, cada relato dessas mães, é muita dor. É uma dor que eu diria para vocês, assim, sem medo nenhum de falar isso. É uma dor incomunicável. Se vocês me pedissem assim, define uma palavra como essa dor, eu diria, não tem palavra. Não tem como a gente dizer o que significa a dor dessas famílias, assim. Alguns corpos dilacerados, alguns corpos irreconhecíveis, com o rosto totalmente desfigurado, né? Houve desfazimento de cena do crime. Uma das coisas, falando aqui da decisão do STF, que exige a presença de ambulâncias durante essas operações, né, para que não se diga que não teria como prestar socorro, todas as pessoas que foram executadas chegaram, nós recebemos ofícios dos hospitais, chegaram ofícios dos hospitais confirmando que chegaram cadáveres nos hospitais, e muitas dessas mães, dessas famílias, estavam desesperadas nas portas dos hospitais, tentando obter informação com a esperança de que eventualmente pudessem estar vivos os seus filhos, os seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos. Então, assim, gente, é muita dor. É algo que nós realmente, assim, sabemos do apoio da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, da Defensoria Pública, na nossa equipe também nós temos pessoas já com formação em psicanálise, né, com formação na área de psicologia, de assistência social, para poder dar esse aporte, mas essa é uma dívida que precisa ser paga pelo Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro precisa garantir tratamento e apoio psicossocial para essas famílias para sempre, porque isso não é, esse trauma, ele não vai ser apagado. E assim, e é uma repetição. Graças às outras mães de violências passadas, que perderam seus filhos em outro período, que fizeram essa rede de acolhimento com cestas básicas, com alimentos, as casas foram destruídas, as pessoas não puderam trabalhar, as pessoas perderam, a própria vacinação da Covid no dia foi interrompida no posto de saúde, as crianças ficaram sem aula, o trauma no Jacarezinho, como eu disse anteriormente, assim, eu não encontro palavras para descrever o que nós ouvimos e da forma que nós ouvimos, assim, pessoas sendo executadas na frente de crianças, portas escancaradas, quebradas, casas cravejadas de bala, foi de uma truculência, assim, e aí nós nos perguntamos, né, o preço também de uma operação como essa, que com quase mais de 200 policiais civis, apreendeu 20 armas desses policiais. A mando de quem? Por que se fez isso dessa forma? Cadê a inteligência da Polícia Civil? Se tem algo que existe recurso no Estado do Rio de Janeiro para ser feito, é na área de segurança pública. É a política pública com a maior dotação orçamentária que nós temos, é a segurança pública. Não se pega um mandado de prisão e se chega num lugar para executar essa prisão, já que eles tinham essa ordem, e nós sabemos que eles não conseguiram encontrar as pessoas, algumas pessoas apenas das que eles estavam buscando, e essas pessoas tinham sido presas, essas pessoas tinham que responder um julgamento, elas não podiam ter sido executadas pelas costas, como nós já sabemos que foram muitos desses casos. Então, assim, nós estamos, de fato, tratando de execuções sumárias extrajudiciais no caso da chacina do Jacarezinho. E essa semana nós nos reunimos com o Alto Comissariado da ONU e nós precisamos, nesse caso, de observadores internacionais, de peritos independentes, porque nós não podemos deixar que isso se repita, não dessa forma, não nesse momento. E chega de matar gente pobre e negra nesse país. E o Rio de Janeiro, infelizmente, tem sido um laboratório dessa política da morte implementada pelos governos recentes do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Nadine, eu percebo que a senhora está emocionada e que gostaria de dizer, manifestar que eu, em Cosmo, também... Eu sinto raiva. Mas é também uma emoção não deixa de ser legítima, e eu quero dizer que a gente se espelha nisso também, porque é o que a senhora comentou muito bem. Não é possível que num Estado democrático de direito esse tipo de coisa continue acontecendo, e infelizmente continua, mas fico muito contente, muito feliz, porque além das explicações técnicas, a senhora nos trouxe aí um sopro de luta e esperança. E com isso, quero agradecer demais a participação de Nadine Borges, doutora em Sociologia e Direito, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos do OAB do Rio de Janeiro. Doutora, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. E eu quero agradecer vocês por fazer um trabalho tão valoroso, tão importante, e fazer o que
a mídia grande, né? Mídia deveria fazer nesse país e não faz. Então, parabéns para a TVT. Muito obrigada pela acolhida e pelo convite. E vamos seguir na luta e na resistência. Quem nos antecedeu na história nos garantiu a presença aqui e a gente vai lutar pelas futuras gerações. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, doutora.